como o raio-x de 1895 desbloquearam a energia solar acidentalmente. E se eu te dissesse que a tecnologia que permite ver através da sua pele e a que transforma a luz do sol em eletricidade nasceram, de certa forma, do mesmo acidente? Parece loucura, mas é verdade. Em 1895, um cientista quase pensou que estava vendo fantasmas em seu laboratório, mas o que ele descobriu não só mudaria a medicina para sempre, como também abriria a porta para o segredo da energia solar. Vem comigo desvendar essa conexão inacreditável, numa jornada que começa em um laboratório escuro na Alemanha e termina nos telhados do mundo todo. Esta é a história de como um brilho fantasmagórico nos levou, por um caminho que ninguém esperava, à energia limpa do futuro. O brilho fantasma no laboratório. Vamos voltar para a noite de 8 de novembro de 1895, em Würzburg, na Alemanha. Nosso personagem principal é Wilhelm Conrad Röntgen, um físico super focado, talvez até um pouco obcecado. Naquela época, os cientistas estavam fascinados pelos raios catódicos. Basicamente, feixes de elétrons disparados dentro de tubos de vidro a vácuo. Ninguém sabia direito o que eram, mas eles criavam um brilho esverdeado misterioso, e isso era o suficiente para manter as mentes mais brilhantes da Europa ocupadas. Röntgen estava no seu laboratório tentando descobrir se esses raios podiam escapar do tubo de vidro. Para o teste, ele cobriu o tubo com um papelão preto e grosso, bloqueando toda a luz. O laboratório ficou num breu total. Ele ligou o aparelho. Nada. Foi então que algo, a alguns metros de distância, chamou sua atenção. Um pequeno brilho verde piscou na escuridão. Ele desligou o aparelho, o brilho sumiu, ligou de novo, o brilho voltou. O que estava brilhando era uma tela de papel coberta com platinocianeto de bário, um material químico. Mas como? O tubo estava coberto. Os raios catódicos eram frágeis demais para atravessar o vidro e o papelão. Röntgen deve ter sentido um arrepio. Ele era um cientista sério, não um cara de fantasias. Repetiu o teste. O brilho continuava lá. Algum tipo de radiação invisível estava saindo do tubo, passando pelo papelão e fazendo a tela brilhar. Uma radiação desconhecida. Movido por uma curiosidade obsessiva, Röntgen se trancou no laboratório por semanas. Mal comia, mal dormia. Ele batizou sua descoberta de raios X, o X da matemática para uma incógnita. Ele descobriu que esses raios atravessavam papel, madeira e até carne, mas eram bloqueados por coisas mais densas como ossos e metal. O momento que mudou tudo veio semanas depois. Ele pediu para sua esposa, Ana Berta, colocar a mão no caminho dos raios com uma chapa fotográfica do outro lado. O resultado, após 15 minutos, foi uma das imagens mais famosas da ciência. A silhueta fantasmagórica da mão dela, com os ossos nítidos, e a aliança de casamento parecendo flutuar em seu dedo. Era a primeira radiografia da história. A descoberta chocou o mundo. Em questão de meses, hospitais já usavam os raios X para achar balas em soldados e diagnosticar fraturas. Röntgen virou uma celebridade e ganhou o primeiro prêmio Nobel de Física em 1901. Mas, num gesto notável, ele se recusou a patentear sua descoberta, acreditando que ela pertencia à humanidade. Ele abriu uma janela para dentro do corpo humano, mas, sem fazer a menor ideia, ele também tinha acabado de arrombar uma porta que levaria a um tipo de energia que ninguém sequer imaginava. A ponte invisível, o efeito fotoelétrico. A descoberta dos raios X causou um alvoroço. De repente ficou claro que o universo estava cheio de energias invisíveis e poderosas. Essa febre por novas radiações inspirou cientistas por toda a Europa e ajudou a criar o ambiente que levou a outras grandes descobertas, como a da radioatividade por Henri Becquerel e, mais tarde, Marie e Pierre Curie. As velhas ideias da física de Newton estavam começando a desmoronar. E é aqui que a história dá uma virada. Enquanto todos caçavam novas radiações, um outro mistério, um quebra-cabeça que ninguém conseguia resolver, ganhou um novo destaque. Era o tal do efeito fotoelétrico. O que é isso? A ideia é simples. Em 1887, o físico Heinrich Hertz percebeu que, ao iluminar uma placa de metal, ela podia emitir faíscas elétricas. De alguma forma, a luz estava arrancando elétrons do metal. Só que tinha um problema. Pela física da época, uma luz mais forte deveria arrancar elétrons com mais força. Mas não era isso que acontecia. A energia dos elétrons não dependia da intensidade da luz, mas sim da sua cor.
sua frequência. Para piorar, existia uma frequência mínima. Abaixo dela, nenhuma luz, por mais forte que fosse, conseguia arrancar um único elétron. A luz não estava se comportando como uma onda, e ninguém sabia por quê. Esse problema ficou no ar por quase 20 anos, mas o clima científico havia mudado. A descoberta de Röntgen mostrou que a energia se comportava de maneiras muito estranhas no nível atômico. O palco estava montado para alguém chutar o tabuleiro. E então, em 1905, o famoso Ano Milagroso da Física, um jovem examinador de patentes em Berna, na Suíça, chamado Albert Einstein, publicou uma série de artigos que viraram a ciência de cabeça para baixo. Em meio a trabalhos sobre a relatividade e o movimento das moléculas, um deles trazia uma solução genial para o efeito fotoelétrico. E se a luz não fosse uma onda, mas sim um fluxo de pacotes de energia, pequenas balas de luz? Ele chamou esses pacotes de quanta de luz, que hoje conhecemos como fótons. A explicação dele era de uma simplicidade genial. Cada fóton carrega uma energia que depende da sua cor. Quando um fóton atinge o metal, ele entrega toda a sua energia para um único elétron. Se essa energia for suficiente, o elétron escapa. Isso explicava perfeitamente porque uma luz mais intensa apenas significava mais fótons, e não fótons mais fortes. A ideia foi tão radical que muitos físicos a rejeitaram por anos, mas os experimentos provaram que Einstein estava certo, e foi por sua explicação do efeito fotoelétrico e não pela teoria da relatividade que Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921. A descoberta de Röntgen não causou o efeito fotoelétrico, mas criou o ambiente perfeito, o caos intelectual, para que alguém como Einstein tivesse a audácia de quebrar as regras. Ao revelar um mundo de partículas que não seguiam as leis conhecidas, Röntgen, sem querer, abriu o caminho para a física quântica. E foi essa nova física que permitiu a Einstein decifrar o segredo da luz. Um segredo que é, literalmente, o coração de toda a tecnologia de energia solar. Do laboratório para os telhados. Ok, vamos recapitular. Temos uma radiação misteriosa em 1895. Temos a teoria de como a luz gera eletricidade em 1905. Mas como saímos de uma equação no papel para um painel solar no seu telhado? Esse caminho levou quase 50 anos e dependeu de engenharia, novos materiais e, mais uma vez, uma dose de sorte. Durante décadas, o efeito fotoelétrico foi só uma curiosidade de laboratório. A eletricidade gerada era minúscula e os materiais ineficientes. Faltava uma peça-chave, o semicondutor. Essa peça surgiu nos laboratórios Bell, nos Estados Unidos. Nos anos 40 e 50, os cientistas de lá estavam obcecados em melhorar a telefonia e mergulharam na pesquisa de um material muito promissor, o silício. Em 1954, uma equipe formada por Darrell Chapin, Calvin Fuller e Gerald Pearson pesquisava fontes de energia para equipamentos de telefone em lugares isolados. Durante seus experimentos com silício, eles fizeram uma descoberta crucial ao dopar o material, ou seja, adicionar impurezas de forma controlada, ele se tornava incrivelmente sensível à luz. Juntando essa nova tecnologia do silício com o velho princípio de Einstein, eles criaram a primeira célula solar de silício realmente funcional do mundo. Em 25 de abril de 1954, eles mostraram a invenção, uma pequena placa que, sob a luz, alimentava um radiotransmissor. A eficiência era de só 6%, mas na época foi mágico. O jornal The New York Times disse que era o início de uma nova era que levará à realização de um dos sonhos mais acalentados da humanidade, o aproveitamento da energia quase ilimitada do Sol. Essa cadeia de eventos é fantástica. 1895, Röntgen descobre os raios X, dando início a uma revolução na física. 1905, inspirado por esse novo mundo quântico, Einstein explica como a luz pode criar eletricidade, dando a base teórica da energia solar. 1954. Cientistas dos laboratórios Bell, em suas pesquisas com silício, criam a primeira célula solar prática, transformando a teoria de Einstein em realidade. No início, a tecnologia era caríssima. Seu primeiro grande uso foi no espaço, para alimentar satélites como o Vanguard Prime em 1958. Mas, década após década, com muita pesquisa, o custo despencou e a eficiência disparou. O que era uma curiosidade de laboratório virou tecnologia espacial e, finalmente, chegou aos nossos telhados.
E aqui estamos. A jornada da energia solar, de um brilho fantasma num laboratório alemão até a energia limpa que abastece o mundo, é a prova de como a ciência funciona de verdade. Röntgen não queria inventar a energia solar. Ele só estava curioso sobre um brilho estranho no escuro. Einstein não queria criar painéis solares. Ele estava tentando resolver um paradoxo sobre a natureza da luz. E os cientistas da Bell só queriam que os telefones funcionassem melhor. Essa história toda mostra que o progresso científico raramente é uma linha reta. É mais como uma teia bagunçada, cheia de acasos, becos sem saída e saltos de pura imaginação. Uma descoberta numa área, como a física de radiações, pode, décadas depois, destravar uma revolução em outra totalmente diferente, como a energia renovável. O raio-x não inventou a energia solar, mas foi o catalisador inesperado. Foi a faísca que acendeu a revolução quântica e foi dessa revolução que nasceu um futuro movido pela luz. Obrigado por me acompanhar nessa jornada. E agora quero saber de você. Qual outra conexão científica inesperada você gostaria de ver desvendada aqui? Deixe sua sugestão nos comentários abaixo. Até a próxima!